E na tarde deste último domingo, uma mulher foi morta pelo marido. Hilda Fátima Nunes foi espancada pelo filho. E ao invés de defender a esposa das agressões, o seu marido facilitou a fuga do filho e ameaçou matar a esposa, caso a polícia fosse acionada. Mesmo assim, a vítima acionou a PM e seu marido foi preso. Enquanto isso, o filho fugiu. Depois de ter sido liberado, o marido voltou à sua residência e matou Hilda com golpes de faca. O acusado ainda está foragido. E caso você tenha alguma informação, ligue para 190 e acione a polícia imediatamente. E em todo o país, os números de casos de dengue já subiu mais de 240% em relação ao mesmo período do ano passado. Pelo menos 460 mil pessoas contraíram a doença. E a condição de saúde do paciente pode agravar os sintomas. Os pratinhos das plantas estão empilhados ou virados para não acumular água. Cuidado que Dona Odene sempre tomou para evitar os criadouros do mosquito. Outros hábitos, como usar mais roupas compridas e repelente, surgiram em janeiro, depois que ela pegou a doença. Doía tanto que parecia que eu tinha levado uma surra, mas daquelas bravas mesmo. Eu não conseguia sair da cama, fiquei 4 dias em cima da cama. 3 meses após a fase crítica da dengue, ela ainda reclama de dor nas pernas e cansaço. Na região onde Dona Odenes mora, o bairro do Limão, na zona norte de São Paulo, falta pouco para a doença se tornar epidemia. São 294 casos para cada 100 mil pessoas. Aqui na minha rua, mais de 15 pessoas. Inclusive os vizinhos aqui também tiveram. A cidade de São Paulo registrou mais de 8 mil casos de dengue nas 12 primeiras semanas do ano, um aumento de 150% em relação a 2014. A gravidade da doença e a intensidade dos sintomas variam de pessoa para pessoa. Você imagina, por exemplo, uma pessoa já de idade que é hipertensa. Ela já tem o coração mais ou menos judiado pela hipertensão. Então ele pode descontrolar e fazer com que uma pessoa tenha uma forma mais grave da doença. Os sintomas mais comuns da doença são febre alta, dor de cabeça concentrada atrás dos olhos, dores musculares e indisposição. Nas formas mais graves, as complicações vão de sangramentos até o choque, quando o paciente tem uma grande queda da pressão arterial. É fundamental que a pessoa abaixe a temperatura e que a pessoa se hidrate muito, porque você imagina uma criança que já está com febre, mais a questão da possibilidade da doença hemorrágica. Então é muito importante a gente abaixar a febre com produtos que não contenham o AAS, o ácido acetil salicílico, né? E hidratar. E isso faz uma diferença enorme. E o nosso cérebro não para de nos surpreender. Em um dia podemos lembrar com detalhes de uma conversa que tivemos lá atrás, na infância. No dia seguinte, esquecermos o nome de um companheiro de trabalho ou um número bastante importante. Especialistas dizem que, para funcionar bem, o cérebro precisa de um tratamento bastante pesado. A dificuldade de reter informações atrapalha a vida da cozinheira Marília Jorge, de 28 anos. Ela costuma esquecer ingredientes de receitas e números de telefone, inclusive o dela. As pessoas pensam que eu sou perdida, que eu vivo no mundo da lua, mas não é. Às vezes você se culpa bastante por não saber as coisas, por não lembrar. Decidiu apostar em processos alternativos de cura e conta que a memória está dando sinais de melhora. Esse ano eu não esqueci o aniversário do marido, eu não esqueci... Eu decorei meu celular, eu fiquei dias falando o número. Começou a dar uma melhorada, mas assim, é meio trabalhoso. Já algumas pessoas apresentam uma incrível capacidade de memória. Um universitário chinês de 24 anos surpreendeu o mundo ao recitar corretamente em 24 horas mais de 67 mil dígitos do número pi. Esse número se refere às medidas de uma circunferência e era estudado pelos antigos matemáticos gregos. O neurologista Flávio Salem, do Hospital das Clínicas de São Paulo, esclarece que há vários tipos de memória, entre elas a chamada declarativa. Diz respeito ao que acontece no dia a dia, comigo ou alheio a mim. As comemorações que houve recentemente da Páscoa, ou, por exemplo, o que aconteceu comigo ontem. E explica por que há diferenças entre a memória de uma e outra pessoa. Para que algo chegue na sua memória e seja fixado, é necessário que você focalize aquilo. Hoje em dia, o mundo ele te oferece vários estímulos diferentes. E uma pessoa está lendo livro e, ao mesmo tempo, por exemplo, falando numa rede social.
Então, consequentemente, ela não vai conseguir lembrar aquilo que ela estava fazendo. Se você anda preocupado com a sua memória, preste atenção nas dicas do especialista. A melhor coisa que você tem a fazer é começar a ler. Leia 2 ou 3 páginas e tente trazer aquelas 2, 3 páginas, trabalhar aquelas 2, 3 páginas, tentar trazer a memória. Se você não conseguir, lê as 2, 3 páginas de novo e tenta trazer de novo a memória até a memória ficar consolidada. E agora vamos para as notícias internacionais. Monumentos comunistas foram destruídos na Ucrânia um dia depois do parlamento aprovar uma lei que proíbe propaganda nazista e comunista naquele país. Em Kharkiv, pelo menos 3 estátuas da era nazista foram derrubadas durante a madrugada. Um grupo radical anti-Rússia assumiu a autoria da ação. Há um ano, o leste da Ucrânia enfrenta uma guerra civil entre rebeldes pró-Rússia e soldados do governo. Os separatistas defendem o direito à independência. 6.000 pessoas já morreram. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas na explosão de um carro-bomba no centro comercial da ilha turística de Samui, na Tailândia. Grupos que protestam contra a junta militar que depôs a presidente e assumiu o controle do país foram acusados pelo ataque. Um tiroteio fechou o Capitólio, sede do Congresso americano em Washington. A rua que liga o prédio do parlamento à Casa Branca foi isolada. Uma pessoa foi encontrada morta. A polícia investiga se o caso foi um suicídio ou está relacionado ao ataque. Um pacote suspeito está sendo analisado. Mais de 1.000 imigrantes africanos foram resgatados em barcos improvisados na costa da Itália. A Marinha informou que o grupo tentava chegar à ilha de Lampedusa, considerada a porta de entrada da Europa. Autoridades buscam por outros 8 barcos com imigrantes vistos por aeronaves em alto mar. Vamos para o intervalo comercial e a seguir temos mais informações para você. Aguarde.